Boa tarde. Inicialmente queria agradecer, a oportunidade de estar aqui hoje participando com vocês. Obrigado. E trazer um pouquinho de informações lá de Mato Grosso do Sul. Fiquei contente porque cheguei aqui e a gente sente o mesmo clima de lá. É o pesquisador junto com o produtor, junto com as famílias. E a Fundação MS ela foi idealizada por produtores e ela é gerida por produtores. Então, tudo que a gente faz e traz para vocês, antes passou pela mão dos nossos produtores, mantenedores da Fundação. O campo experimental aqui está com 30 anos, lá a Fundação MS tem 32 anos. Então, quanto à idade, é muito semelhante. Os antigos contam que quando eles foram idealizar a fundação, eles buscaram o modelo da Fundação ABC, aqui em Castro, no Paraná, copiaram o modelo da Fundação ABC e migraram a Fundação Modelo para o Mato Grosso do Sul. E a Fundação MT no Mato Grosso idealizou com base na Fundação MS e seguiu esse modelo. E esse modelo, pessoal, ele parte no sentido de trazer informação para o nosso produtor e aproximar ele o quanto mais possível da tecnologia. Então, isso faz com que as tecnologias sejam incorporadas no negócio e as tecnologias que realmente vão trazer rentabilidade para o nosso produtor. Então, isso é muito importante e a pesquisa traz isso de uma maneira muito excelente. Bom, eu preparei um conteúdo, pessoal, e esse conteúdo ele vai abordar toda a questão de solo. Só antes de iniciar, só explicar um pouquinho o que é a Fundação e aonde que ela está. Então, hoje a Fundação MS ela tem a parte técnica dela dividida em 5 pesquisadores. Então, eu fico com a parte de solos. Nós temos mais 2 fitotecnias, fitotecnia soja, fitotecnia milho e sorgo, herbologia, que é planta daninha e entomologia insetos, fitopatologia e nematologia. Então, hoje nós temos 5 pesquisadores focados, cada um na sua ciência, trazendo a informação para o nosso produtor. Isso vem em função de em torno de 9 unidades de pesquisa que a gente tem no estado, um total aí de 23 mil parcelas de pesquisa. Então, eu trouxe informações, pessoal, de 2 ambientes diferentes de solo hoje para vocês aqui. Então, eu tenho algumas informações de solos pesados, solos argilosos, que a nossa unidade fica numa região de solos argilosos, e dados da região de solos arenosos, que fica na região sul do estado, divisa com Paraná e Paraguai, que trata a questão de solos abaixo de 20% de argila. Então, eu separei, pessoal, 10 pontos. Então, eu gostaria que hoje aqui vocês pensassem no negócio de vocês, pensassem na análise de solo, pensassem no que vocês fazem hoje e naquilo que vocês podem levar de informação dentro desses 10 pontos que a gente vai abordar aqui hoje. Problema de seca, pessoal, o MS, os produtores do MS convivem com isso há muitos anos. Até a parte de manejo de solo, ela é muito utilizada no estado e ela nasceu, mencionar milho em consórcio com braquiária, ela nasceu dentro de uma fazenda de um produtor rural nosso lá. Dentro do município de Maracaju, o seu Ack van der Waal, um holandês, e o milho em consórcio com braquiária nasceu dentro da fazenda dele antes mesmo da fundação nascer. Então, a gente só pegou a tecnologia e difundiu ela numa escala maior, mas isso é muito pertinente em função das dificuldades climáticas que o produtor convive. E a gente também sofre muito com problemas de estiagem. Então, a pesquisa nos ajudou a melhorar solo no sentido de conviver com esse problema de falta de chuva, altas temperaturas. Então, eu trouxe aqui, pessoal, de uma forma bem sucinta, esses 10 pontos. E eu gostaria que vocês olhassem para dentro do negócio de vocês e pensassem nesses 10 pontos para ver se vocês estão fazendo algum desses pontos ou se vocês estão fazendo todos esses pontos dentro da propriedade de vocês.
Já vi um aqui chacoalhando a cabeça e eu acho que não sei, hein? Eu acho que não estou fazendo esse negócio não. Bom, pessoal, isso aqui que eu trago é informação de pesquisa de longo prazo. Então é bem embasado e eu espero que eu consiga contribuir com vocês hoje. Os primeiros ali, pessoal, trata de estruturação de solo, né? Então, eu preciso melhorar a acidez. A acidez é um vilão para nós, no sentido de desenvolvimento sistema radicular, crescimento de plantas. Né? A gente precisa ter um ambiente propício para que crie raiz no subsolo. E esse subsolo ele é rico, tanto em fertilidade como em água. Então, nós precisamos explorar esse nosso subsolo no sentido de sanar problemas de estresse hídrico. Então, em períodos de estresse hídrico, a planta tem que usar a água do subsolo, né? Porque a partir de cima seca. Então, é nesse sentido que a gente vai construir hoje a palestra aqui, focando também em economia. Então, eu trouxe aqui, pessoal, alguns nutrientes, então fósforo, potássio, nitrogênio, enxofre e boro, que muito se aplica sem ter, muitas das vezes, a necessidade de estar aplicando tanto assim. Então, a gente vai discutir isso aqui. Nós temos experimentos de longa duração que mostram isso para nós, no sentido de trazer economia para o nosso negócio. E análise de folha, pessoal. Não tem como a gente fazer um bom manejo de solo, ter boa rentabilidade no nosso sistema, se a gente não ter diagnóstico. Então, tem que entrar dentro do buraco, tem que cavar a trincheira, tem que ver como é que está o sistema radicular, tem que fazer análise de solo. E a análise de folha hoje vem ajudando muito nós também nesse sentido, tá? Vamos lá, pessoal, vamos dar sequência. E tudo começa por esse gráfico. Então, quando a gente analisa esse gráfico, ele resume tudo que a gente vai discutir aqui hoje. Então, quando a gente olha aqui na parte de baixo, tem uma faixa de pH, a qual eu vou ter a melhor disponibilidade de todo o nutriente que a gente coloca e aquilo que também está no solo. Então, hoje a gente busca uma faixa de pH algo em torno de 5,4 até 6,4. Se o seu solo não está nessa faixa, você pode ter alguns problemas quanto ao aproveitamento do nutriente, quanto ao desenvolvimento do sistema radicular. Porque nessa faixa de pH, pessoal, é o que eu tenho a melhor disponibilidade de todos os nutrientes que a gente coloca. Então, quando a gente analisa aqui a parte de potássio, cálcio, magnésio, fósforo, nitrogênio, enxofre, todos esses nutrientes, a melhor faixa de disponibilidade está dentro dessa faixa de pH de solo. E outra coisa interessante que acontece nessa faixa de pH de solo, eu tiro do solo aquilo que é ruim. Então, o que é ruim no sentido químico de solo, pessoal? O que é ruim? Que diminui ali? Escutei aqui, pode falar. Alumínio. Alumínio é péssimo, pessoal. É péssimo. E o alumínio é interessante porque ele está contido no material de origem, na nossa rocha. Tem alumínio. Então, sempre a gente vai ter alumínio no nosso solo. Mas a gente precisa criar um ambiente para que esse alumínio não esteja disponível. Por que sempre tem alumínio no nosso solo? Porque o nosso solo é ácido. Então, se você pegar uma fração de solo, né, e colocar num copo de água com um pH muito baixo, sempre vai ter disponibilidade de alumínio para a água, para a solução do solo. Agora, se você for lá, corrigir o pH daquele copo de água e colocar aquele pH dentro de uma faixa adequada, nós não vamos ter liberação do alumínio retido na argila do solo para a solução. Então, a gente resolveu esse problema agindo no pH. Dessa forma, a gente não vai ter grande liberação de alumínio para a solução do solo. Então, é assim que a gente trabalha, pessoal, no sentido de aumentar aquilo que é bom, que são os nutrientes, reduzir aquilo que é ruim, que é o alumínio, né? Só que a gente reduz algumas coisas boas também, né? Quais são eles? Ferro, manganês, cobre, zinco, micrometálico. Toda vez que a gente aumenta pH de solo, a gente indisponibiliza micrometálico, tá? Mas e essa guerra? Como que vai ser? Eu preciso corrigir pH para aumentar a disponibilidade de nutriente, só que eu vou prejudicar micrometálico e a planta de soja, milho, os cultivos de uma maneira geral, precisam desses nutrientes. Então é isso que a gente vai discutir aqui hoje, tá, pessoal? O como que a gente vai trabalhar essa manutenção de acidez e o que a gente vai fazer no sentido de corrigir aquilo que a gente precisa, pautado também nessa questão de pH de solo. E esse primeiro experimento, pessoal, é um experimento que
Foi publicado na publicação da Fundação MS em 2017, 18, que ele fala, pessoal, esse monte de número aí, pessoal, fala apenas uma coisa. Esses números estão falando para nós, os nossos corretivos são péssimos. São péssimos no sentido de entregar aquilo que vem na sua composição. Então, se eu pegar 1 tonelada de calcário, ele tem 6 milimol de cargas de cálcio. Quando a gente analisou o nosso solo, independente do teor inicial de cálcio, a gente encontrava sempre a mesma quantidade a cada 1 tonelada de calcário que a gente colocava. Ou seja, a cada 6 que a gente colocava, entrava para o complexo de troca apenas metade, 2,5. Então aí vocês já entenderam como que é a eficiência do nosso corretivo. É em torno de 50%. Então não é o método de calcular a dose do calcário que é o errado. É o produto que a gente utiliza que tem baixa eficiência. Como que a gente corrige isso? Dobra a dose. Simples assim. Tá? Então, independente do método de cálculo da dose de calcário que a gente utiliza, a gente dobra a dose para usar corretivo da quantidade correta. Então, isso aí, pessoal, a gente já faz, né? Desde 2017. Esses trabalhos têm 4 anos de duração em 3 municípios diferentes. Então, a gente tem muita certeza naquilo que a gente está trazendo para vocês. Então, é necessário, né, aumentar a dose do calcário. Agora, quando a gente parte de saturações muito baixas, né, saturações abaixo de 40%, que seria a quantidade de cálcio, magnésio na nossa CTC, há necessidade de incorporar esse corretivo, né? Então, quando a gente analisa esse milho, e o milho, pessoal, é a cultura que mostra para nós os problemas de acidez de solo. Ele é a cultura mais exigente no sentido de nutrição e fertilidade. Então, em períodos de estresse hídrico, é a cultura que mais vai sentir em solos ruins de alta acidez. Então, quando a gente incorporou o corretivo aqui, aumentou a reatividade dele, aumentou a profundidade de ação dele, nós temos uma cultura com uma estabilidade melhor. Agora, ficar falando de preparo de solo depois de 30, 40 anos de sistema plantio direto, é um incômodo muito grande para mim, tá, pessoal? Como também produtor e como técnico. A gente não quer preparar solo, principalmente para vocês aqui que tem um relevo mais ondulado. Então a gente ficou buscando alternativas para trazer uma proposta para vocês de melhoria de perfil de solo sem ter que revolver solo. Então a gente vem trabalhando nesse sentido. Mas áreas com acidez muito elevadas, a gente está conseguindo entregar até 20, 25 sacos a mais de produtividade de milho, incorporando um corretivo em solos muito ácidos, tá, pessoal? E em períodos de seca, quando a gente analisa que aqui foi um ano seco para nós, 21, 22, né, nós temos uma produtividade de soja muito superior em relação à área que a gente aplicou apenas o corretivo em superfície. Então, essas informações, pessoal, de reposições de corretivo, principalmente quando a gente vai preparar solo, a gente tem que partir da dose correta, né? Mostrei para vocês ali a necessidade de dobrar a dose. Já que eu vou incorporar e vou preparar esse solo, eu não posso errar. Então, a gente tem que fazer isso bem feito para que não volte mais com preparo de solo nessas áreas, né? Mas a gente continuou os trabalhos no sentido de buscar alternativas para não preparar solo, né? Então vamos lá, Douglas, o que você tem de informação? E vocês vão vendo durante a minha apresentação que ela foi uma evolução ao longo dos anos. Eu estou na Fundação MS já há 11 anos. Eu entrei lá em 2013. E ao longo da nossa pesquisa, a gente foi mudando alguns manejos, né? A questão de preparo de solo, a gente conseguiu não realizar em áreas no sentido de usar produtos diferentes. E esse experimento aqui para nós, experimento de 4 anos de duração analisando soja e milho, mostrou para nós que sempre o nosso tratamento comparativo, pessoal, é uma ausência de correção de aplicação de calcário e um tratamento comparando com o calcário, né? Esse experimento aqui, a gente aplicou nos últimos 4 anos em torno de 2 entradas de 5 toneladas de calcário dolomítico, que é esse tratamento aqui, o tratamento 2, em torno de 4,9. 2 anos. No intervalo de 4 anos, entramos 2 vezes com essa dose.
E aqui a gente está testando um produto que é o produto Calfertil, de uma empresa que chama Viter. É um produto que é um óxido de cálcio com 60% de óxido de cálcio e 32% de óxido de magnésio. O calcário dolomítico que a gente está testando aqui, pessoal, ele tem 36% de óxido de cálcio e tem em torno ali de 12 até 15% de óxido de magnésio e um PRNT de 90%. Nosso calcário lá é um calcário bom, tá, pessoal? Mesmo assim, ele tem uma eficiência baixa quando a gente compara com outros calcários do nosso Brasil. Então, quando a gente compara aqui a média de produtividade de 4 anos do milho e da soja, o que a gente encontra? A partir essa dose aqui, pessoal, 2,7, 2, 1,5 tonelada e 1 tonelada, eu levei em consideração a dose do calcário. A metodologia que a gente usou ali, eu preciso linkar com vocês. Então, a metodologia que a gente utiliza é a elevação da saturação por base a 70%. Nós partimos de uma saturação em torno de 30%, que demandou 4,9 toneladas de calcário. As doses dos óxidos, pessoal, eu levei em consideração a proporção do calcário. Já que o produto é mais caro, e eu preciso comparar ele com um tratamento positivo, que é o calcário, eu levei em consideração as proporções. Então, a primeira dose aqui é 55% da dose do calcário, a dose 2 toneladas, 40% da dose do calcário, 30% da dose do calcário e 20% da dose do calcário. Então, de cara, a gente vê que para produzir mais soja e mais milho, eu preciso lançar a mão desse produto, na dose de 50% da dose do calcário e 40% da dose do calcário. Para produzir mais milho, 30% da dose do calcário seria suficiente. Agora, vocês entenderam, pessoal, que não é a dose que eu estou mostrando para vocês que é o raciocínio. Por exemplo, se vocês fizerem uma análise de solo na área de vocês e demandar 1 tonelada de calcário, e quanto que eu vou usar de um óxido? Quanto, pessoal? Segundo essa informação. Em torno de 30% a 40% de 1 tonelada. Vamos colocar 300 quilos. Certo, pessoal? Então, eu preciso linkar essa informação com uma metodologia para entrar dentro da propriedade de vocês segundo a análise de solo. Tá? Agora, eu vou destrinchar o solo para vocês entenderem melhor o que esse produto vem fazendo no nosso solo. Então, vamos lá. Vamos pegar a pH de solo. Então, a gente está analisando aqui 0 a 10, 10 a 20 e 20 a 40. Então, nós temos a testemunha, o calcário dolomítico convencional, 50% da dose do calcário, 40% da dose do calcário, 30% da dose do calcário e 20% da dose do calcário. Quando a gente analisa pH de solo até 20 centímetros de profundidade, o resultado é o mesmo em relação ao calcário dolomítico convencional. Então, não é isso aqui que está causando diferença para produzir mais. Vamos continuar o nosso raciocínio. Vamos olhar em M%. O que é o M%? O M%, pessoal, é a quantidade de alumínio que eu tenho dentro do prato de comida. Vocês lembram o que é o alumínio? Alumínio é uma coisa tóxica. Ele é ruim para o sistema radicular e para os cultivos. Então, quanto menor a quantidade de alumínio no meu solo, melhor vai ser o prato de comida e maior vai ser a produtividade. Então, quando a gente analisa também o alumínio, nós não temos diferença nesses tratamentos aqui usando o óxido em relação a usando o calcário. Então, ó, não tem diferença de pH, não teve diferença de alumínio. Vamos começar a discorrer os resultados para a gente entender o que esse produto vem performando para nós. Vamos entrar dentro da saturação por base. Quando eu comparo a saturação por base, pessoal, da camada de 0 a 10, também não tem diferença. Mas o que é a saturação por base? Então não tem diferença em pH, não tem diferença em alumínio e não tem diferença em saturação por base. A saturação por base ela é composta pela proporção de cálcio, magnésio e potássio na nossa CTC. Agora eu vou evoluir a discussão para o resultado de cálcio nesse experimento. Quando eu olho o cálcio, os tratamentos que tem o calcário, que foi utilizado o calcário, tem maior teor de cálcio na CTC em relação aos outros produtos. Ué, mas espera lá.
nós aprendemos que eu preciso ter mais cálcio para ter um sistema mais produtivo. Isso, pessoal, não está errado. Isso foi construído quando a gente estava abrindo o cerrado e tendo a preocupação de se cultivar soja. E não de se cultivar soja e milho. Ter mais cálcio é importante para o sistema radicular e crescimento do sistema radicular da soja, né? Isso aí não está errado, isso foi construído, a gente fez isso até então. Mas aí nós colocamos culturas mais sensíveis no nosso sistema de produção. E o milho entrou no nosso sistema viabilizando um sistema para o nosso produtor, reduzindo o investimento em máquina, diluindo os investimentos no sistema. Então o milho se tornou importante para o nosso produtor. Então produzir milho também é importante. E por que os tratamentos mais produtivos são os tratamentos que têm menos cálcio e mais o quê? Magnésio. É difícil, tá, pessoal? Propor mudanças. O experimento nos ajuda a trazer propostas diferentes para o nosso sistema. Agora, o único componente químico do solo que a gente conseguiu relacionar aqueles resultados mais produtivos de soja e de milho foi o magnésio. E a gente colheu esse experimento agora esse ano, que entrou para o 5º ano desse experimento, e esses tratamentos aqui ficaram os tratamentos mais produtivos na soja. Então, quando a gente analisa o sistema de produção, soja, milho, sistema mais intensivo de produção, ele é mais produtivo quando eu tenho teores de magnésio acima de 25% da nossa CTC até 20 centímetros de profundidade. Estou falando até 20 porque esse experimento vai continuar e eu acredito que isso vai chegar abaixo de 20 centímetros. A gente não tem essa influência ainda porque o nosso sistema ele é muito intensivo. Eu estou na casa de 80, 85 sacos de soja e 130, 140 sacos de milho. Então ele exporta muito. Então a gente não conseguiu ainda chegar nessa camada em função do quanto que a gente está colocando. Quando a gente analisa as parcelas com baixos teores de magnésio no solo, a folha do bacheiro do milho, pessoal, tem um sintoma clorótico de tonalidade vermelha, de cor vermelha. Isso aqui, a gente sempre lembra uma deficiência de fósforo, né? O fósforo deixa essa folha do milho vermelha, que é um acúmulo de açúcar na folha, porque não se transloca. E o do magnésio é muito semelhante à deficiência de fósforo também. Então eu tenho parcelas com baixos teores de magnésio, com sintomas de deficiência de magnésio nas folhas do bacheiro. Quando a gente analisa, pessoal, a relação cálcio e magnésio desse experimento, quanto menor a relação, ou seja, quanto mais magnésio em relação ao cálcio, as plantas têm uma tonalidade de verde mais intensa e elas demoram mais para secar. Eu tenho um efeito de stay green mais acentuado quando eu tenho mais magnésio. Isso nada mais é do que a capacidade de manter a folha mais verde, manter a planta fotossinteticamente mais ativa, aumentar o enchimento de grãos e isso retorna em mais produtividade. Então, é isso que a gente vem notando nesses experimentos que a gente vem trabalhando com esse tipo de produto, tá, pessoal? É claro que eu não posso chegar aqui para vocês e só falar, usa óxido. Não, não é essa a mensagem. A mensagem é, usem mais magnésio. Usem mais magnésio. O óxido é um produto que tem uma viabilidade interessante para nós, né? Ele traz mais magnésio na sua composição, mas eu preciso passar para vocês a leitura do diagnóstico preciso do experimento. E eu não posso chegar aqui e falar para vocês, é o óxido. Não, é o magnésio. Acontece que o produto que a gente estava avaliando na ocasião era um óxido que tinha mais magnésio, tá? E a gente está utilizando, tá, pessoal? Respeitando as proporções em relação à metodologia do cálculo da dose de calcário. Agora,
O legal disso tudo, pessoal, construir química de solo é muito, né? É chato, né? Só construir química de solo é chato. A gente precisa ter um olhar mais vasto para o nosso solo. E construir solo precisa de organismos. E quem cria esse ambiente vivo para nós são as raízes. Então, se eu ir lá mexer só a química de solo e não se preocupar com cobertura de solo e não se preocupar com crescimento de raiz, tudo aquilo que eu construí de química cai por terra. Né? Eu preciso construir a parte viva do nosso solo para que toda a maquinaria rode. Né? E aqui eu tenho duas ilustrações que elas falam por si só. Então, é lógico que aqui eu tenho mais vagem, eu tenho mais produtividade em relação a essa planta mais magrinha, né? Aqui está mais volumosa, produziu mais. A diferença dessas duas imagens aqui era o cultivo de outono e inverno. Era o cultivo de outono e inverno, a única diferença que tinha. E aqui, aonde que eu tenho mais soja, mais vagem e também devido a mais raiz, é onde eu tinha a braquiária no sistema de produção, a nossa santa braquiária. Ela cria um ambiente de solo muito mais vigoroso para o nosso sistema de produção. Isso aumenta o sistema radicular da soja e a gente consegue começar a construir um ambiente mais produtivo. Será que é a braquiária para vocês? Não sei. Acho que talvez. Será que tem outra cultura de outono e inverno mais adaptada para esse clima de vocês, mais frio? Esse é o caminho, pessoal. Então a gente tem esses experimentos de longa duração na fundação. Esse experimento está indo para 7 anos, avaliando opções de outono e inverno ao milho safrinha medíocre. Nós apelidamos o milho de baixo potencial de produção como medíocre. Você sabe por quê, pessoal? Porque ele rouba a produtividade da nossa soja. E aí nós já demos número ao tanto que ele rouba. Ele rouba 6% do potencial de produção da nossa soja, porque o milho medíocre é o milho que a gente planta semente, não põe adubo. Né? Esse é o milho medíocre. Rouba potencial de produção do nosso sistema. Rouba 6% do potencial de produção da soja. Então, quando a gente analisa aqui milho solteiro, até um milho com braquiária, plantado fora da janela, um milho de baixo potencial de produção, um milho que não se investe em tecnologia, esse milho é ruim para o nosso sistema, ao passo que eu tenho opções de outono e inverno que nos dá mais segurança de potencial de produção para a cultura da soja. Tá bom, pessoal? E a soja é a cultura que nos capitaliza. A gente tem que trabalhar para sustentar o teto de produção dela. Né? E a gente trabalha isso no outono e inverno. O outono e inverno que garante um potencial de produção de responsabilidade para o nosso sistema. Agora, falar de química, falar de biologia, eu tenho que evoluir a discussão um pouquinho para nematóide, não tem como falar de nematóide. Então, a gente tem esse experimento foi conduzido numa área de produtor, que a gente tinha uma área de milho rotacionando com braquiária, e a braquiária, parte dela era rolado com rolo faca, e parte dela era rolado com rolo vaca. A gente pastejava com rolo vaca. Então nós tínhamos esses 3 tratamentos de outono e inverno. Né? O que nos chamou a atenção? Sempre quando tinha o pasto, né, tanto o rolo faca como o rolo vaca, o número de nematóide do solo rotilencos caía drasticamente. E nas raízes também. E aí quando você olha essas 3 plantas aqui, essa primeira planta aqui ela é oriunda da área de milho. Milho há mais de 30 anos. E aqui, 1 ano de braquiária. Aqui, manejamos a braquiária com rolo faca e aqui com rolo vaca. Então, o que a gente nota de diferença dessas duas plantas em relação à primeira, pessoal? Raiz, 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 raiz. A planta mostra isso para nós. A planta mostra isso para nós. Quando você começa a olhar a planta e buscar na literatura científica, né? Aí vamos dar uma pitadinha de ciência, né? Eu tenho que casar as coisas e explicar. E quando a gente olha a primeira causa que o Rotilencos traz para o sistema radicular da soja, é redução de número de radicelas. E é
justamente isso que está acontecendo. O Rhotilenco está levando embora, ou, digamos assim, fechando a boca da planta. Porque aquela raiz grossa, pessoal, ela é responsável por estruturação da planta. É a estruturação, deixar a planta em pé para a gente conseguir colher. As radicelas são responsáveis por absorção, né, da solução do solo. Meu Deus, meu tempo acabou? Vibrou aqui. Olha, eu sou péssimo para dar palestra, gente. Eu vou tentar ser mais rapidinho aqui. Tira a radicela. A radicela é importante para absorção. Então, pessoal, eu tenho uma planta de outono e inverno trazendo um excelente benefício. O que custa para nós, né, esse manejo? Muito pouco para o nosso tempo de produção. Tá? Então, aqui, pessoal, eu tive que levar um pouquinho mais de tempo com vocês para falar aqueles 3 primeiros itens. Vocês estão fazendo algum daqueles 3? Tamo. Ó, o João Gabriel ali. Tamo, Douglas. Tamo fazendo. Show de bola. Vamos continuar. Esses 3, pessoal, embasa o nosso solo. Tá? Agora, vamos aproveitar isso. Vamos pôr dinheiro no bolso com esses 3 itens. Agora entra os experimentos de adubação do sistema para vocês ganhar dinheiro, para vocês não gastar, porque eu investi em manejo de solo, eu investi em conservação, o produtor precisa tirar mérito disso, precisa tirar rentabilidade. Eu vou aqui com esses dados aqui, pessoal, eu não vou destrinchar todos, mas eu vou destrinchar 4 deles, que é o nitrogênio, fósforo, potássio e enxofre. Isso daqui é o cálculo que a gente precisa colocar para atender o sistema soja e milho. Então, pensando em nitrogênio, 100 kg de N a gente precisa colocar. Fósforo, 100 kg de fósforo. Potássio, 120. Enxofre, 30. Então, isso aqui, pessoal, eu destrinchei em função da exportação de nutrientes dessas 2 culturas. Eu vou deixar isso aqui com vocês para depois vocês usar. Tem bastante informação, não vou destrinchar muito, senão eu vou prejudicar no tempo. Então, eu preciso mostrar isso aqui para vocês, de onde que eu tirei a base científica desses números, tá? E agora a gente vai questionar esses números no sentido de trazer novas propostas. Quando a gente analisa o grão de milho, e esse é um trabalho que a gente fez em parceria com a Fundação ABC, com o IAC, no sentido de verificar o que realmente está exportando, os materiais de milho mudaram muito nos últimos anos. Quando a gente analisa os últimos 30 anos dos valores de referência com informações atuais de 2024, a exportação está em 1,6, 2,9, antes era 4 e 5, ou seja, está exportando muito menos, porque nós temos uma genética mais eficiente no sentido de aproveitar a nutrição. E a gente continua colocando a mesma coisa. Então, está exportando menos e a gente está colocando muito. Né? Quando a gente pensa em fósforo e potássio, nós estamos adubando quase 50% a mais do que precisa. Então, é isso que está falando esse dado. Vamos comparar isso com o nosso experimento de longa duração? 5 anos, pessoal, colocando 0 de fósforo, 50 de P2O5, 100 kg de P2O5 e 150 kg de P2O5 para atender a demanda das 2 culturas, soja e milho. Claro que isso precisa ser linkado com o teor de fósforo no solo. A gente está aqui partindo do nível crítico de 20 ppm de fósforo no nosso solo. Então, quando a gente analisa que a média de 5 anos da soja e do milho, pessoal, 50 kg de P2O5 e 100 kg de P2O5, tem diferença de produtividade? 76,9 e 77,5. Milho, 109 para 114, milho um pouquinho mais. Mas olhem, pessoal, que interessante. Lembra quanto que era o fósforo do slide anterior para a demanda do sistema? 100. Quanto que a gente está questionando aqui? 50% de redução. Estou trazendo uma dose de 50 kg de P2O5 com a mesma produtividade há 5 anos. 5 anos. E o interessante é que essa dose, mesmo com 50% de redução, ela ainda está acumulando fósforo no nosso solo, porque é superior em relação ao tratamento que a gente está sem fósforo nos últimos 5 anos. Chegou a hora de colher. Investiu em manejo de solo, investiu em rotação, investiu em melhoria de solo, investiu em biologia de solo. A gente tem toda a maquinaria biológica funcionando como fonte de fósforo no nosso sistema que a gente não está contabilizando. Certo, pessoal? Chegou a hora de colher. Importante a gente olhar isso e linkar com os nossos programas de adubação.
Fósforo a lanço e fósforo no sulco. Cuidado com fósforo a lanço. Acredito que aqui não tem produtores, pessoal, que faz fósforo a lanço aqui. Hã? Nós temos lá em torno de 40% do nosso produtor faz fósforo a lanço. A maioria lá é fósforo no sulco. Acredito que aqui a maioria também seja fósforo no sulco, né? Cuidado, mantenha o fósforo no sulco nesses ambientes com problemas de veranico. Aonde que eu vou colocar esse fósforo? Eu vou colocar todo o fósforo no milho, eu vou colocar todo o fósforo na soja. O que mostra os trabalhos no sistema de produção? Pensando, pessoal, na soja, né, nós buscamos mais trazer todo o fósforo para a soja e o nosso milho a gente potencializa só adubação nitrogenada. Então, um manejo genérico para nós lá, todo o adubo fosfatado na soja no sulco, todo o potássio em pré-semeadura da soja e o milho, a gente só faz adubação nitrogenada em solos de fertilidade construída, tá, pessoal? Vamos lá, vamos dar sequência. Potássio. Vamos fazer o mesmo raciocínio que a gente fez para fósforo, agora vamos fazer para potássio. Vamos pensar nas doses. Então, 0, 80, 120, 160 kg de K2O, linkando com os teores de potássio no solo, né? Então aqui a gente está com 2 milimol, 4 milimol, 6 milimol e 7 milimol. À medida que a gente aumentou a dose, a gente aumentou o acúmulo de fósforo, de potássio, perdão, no nosso solo. Olha a produtividade, pessoal, entre 80 e 120, 79,5 e 80, média de 5 anos de produtividade de soja. Quando eu analiso o milho, 115 para 119, um pouquinho maior a diferença. Lembra da dose que a gente comentou pela exportação anterior? Que a gente mencionou 120. Aqui a gente está trazendo uma proposta de 80, 30% de redução pautado nos valores atuais de referência. Então, olhem isso, pessoal. Contabilizem, não pesem a mão nos programas de adubação, porque isso é jogar dinheiro fora. De 3 a 5% de potássio na nossa CTC está perfeito, pessoal. É isso que a gente tem que buscar de potássio no nosso solo. Menos do que isso pode trazer problemas. Mais do que isso, problemas mais sérios ainda. Porque se eu aumento muito o teor de potássio no solo, eu indisponibilizo a absorção de outros nutrientes. Aqui só para mostrar para vocês, tanto soja e milho, né, com um sintoma clássico de deficiência de potássio, que é a clorose nos bordos inferiores, tanto da folha de soja como da folha de milho, em solos com 1,4% de potássio, 2 milimol. Os nossos sistemas intensivos já têm problema de deficiência de potássio com esse teor de potássio no nosso solo. Nitrogênio no milho. O nitrogênio no milho, pessoal, a gente trabalha a cada um saco de milho produzido, 1,5 kg de nitrogênio é o que o milho precisa. O quanto que exporta é 1 kg de nitrogênio por saco produzido. Então, se eu produzo uma média de 100 sacos de milho, a gente tem que aplicar em torno de 100 kg de nitrogênio para o nosso sistema de produção. Lembrando que matéria orgânica, e se o milho for em sucessão à soja, tem o residual da adubação desse sistema, né? Faz FBN, pessoal que usa inoculante. Importantíssimo, pessoal, a inoculação bem feita. Custa pouquinho o inoculante, traz um benefício muito grande para o nosso sistema de produção. Quando a gente analisa a dose de N no suco do milho, a gente está indo no máximo até 40 kg de nitrogênio no suco do milho, tá, pessoal? Mais do que isso, dá problema de salinização de suco e perda de semente. Dose de nitrogênio em cobertura, sistemas mais intensivos, dose máxima de 80 kg de nitrogênio, pensando em milho. Então, milho de altos tetos de produção, 150, 160 saco, a gente trabalha com 40 a 45 kg de N na base e mais uma cobertura de 80 kg de nitrogênio. E a cobertura, pessoal, até 2 folhas do milho. Coberturas mais tardias, coberturas, milho com 4, 6 folhas, só estimula crescimento e estimula a população de cigarrinha. Eu tenho muito nitrogênio disponível na folha, e isso intensifica o ataque de cigarrinha. Então, aplicação de nitrogênio no máximo até 2 folhas do milho, tá?
Fontes. Quando a gente compara ureia, sulfato e nitrato, nós não temos diferença nenhuma entre essas três fontes. Tá? Nenhuma. Então, qual fonte que a gente vai utilizar de fertilizante nitrogenado no milho? Qual fonte, pessoal? De N. Ureia, a mais barata. Né? Bom, enxofre, pessoal. Enxofre elementar e gesso. Muito cuidado para o uso de enxofre elementar em solos com teores de enxofre abaixo de 10 ppm. Não pode usar enxofre elementar pastilhado em solos com teores abaixo de 10 miligramas de enxofre no solo. Né? Construir enxofre, tem enxofre acima de 8, 9, 10, posso usar o enxofre elementar. Né? Gesso agrícola é obrigatório via sulfato, sempre quando eu tenho teores muito baixos de enxofre no nosso solo. Quanto aplicar de S? 60 kg de enxofre a cada 2 anos. Então, o manejo que a gente faz do sistema é um ano eu entro com corretivo, o outro ano eu entro com a fonte de S. Na medida que a gente vai intercalando o calcário e o enxofre no sistema de produção, a dose que a gente usa quando eu tenho teores equilibrados de enxofre acima de 10 é 60 kg de enxofre hectareano para atender a demanda do sistema. A questão de aumento dos teores de solo, a preocupação do enxofre elementar, pessoal, sempre é de não atender a demanda da cultura. O enxofre pastilhado ele é muito concentrado em S. E ele é insolúvel no solo. Ele depende de ação de bactérias do solo para que hajam nesse produto para liberar para a solução do solo. Então eu preciso utilizar enxofre elementar que ele é revestido com uma argila chamada bentonita, para que essa argila absorva a água, exploda a pastilha e aumente o contato daquela pastilha com o solo no sentido de aumentar a disponibilidade de enxofre desse produto. Então, pessoal, a nossa preocupação é que isso não estaria entrando no solo, mas a gente tem valores maiores, né, até mesmo quando a gente compara com os sulfatos, que são fontes solúveis. Né? Então, o produto tem uma boa eficácia no sistema. Boro, pessoal, questão de boro. As doses de boro que a gente usa no nosso sistema, e aqui os experimentos mostram para nós que doses acima de 2 kg por hectare em aplicação em superfície do solo vem trazendo maiores produtividades. O que a gente linka sempre é com análise de solo. Então, como que a gente corrige boro no solo? Solo argiloso, a cada 1 kg de boro que a gente aplica, aumenta o boro no solo em 0,1 miligramas por decímetro cúbico de solo. Solo arenoso, a cada 1 kg de boro que a gente aplica, aumenta em 0,05. Então, é assim que a gente corrige boro, com esses cálculos em função da disponibilidade dele no nosso sistema de produção. Teores baixos, pessoal, 0,2, 0,3, é muito baixo para o sistema. Nessas áreas, vocês podem fazer de 3 a 4 kg de boro com toda a segurança, que isso vai aumentar os teores de boro e vai aumentar a produtividade do sistema. Bom, até aqui, pessoal, eu falei de manejo, de dose, de solo, mas tudo isso tem que passar por uma interpretação rápida para o nosso produtor. A gente vem evoluindo as nossas leituras da planta no sentido de ler a folha, não mais enviar para um laboratório. É claro que isso continua, mas a gente está alinhando as nossas leituras para fazer a leitura de diagnose de folha via raio-x, que é um equipamento que a gente tem uma leitura do estado nutricional da planta em 30 segundos. E linkando isso com o CND. O CND, pessoal, isso está disponível para vocês no portal associado da Fundação MS. Inclusive, qualquer um de vocês pode se associar ao portal da Fundação. Se você entrar lá e lançar uma análise de folha da soja ou do milho, você vai ter uma interpretação de valores em deficiência e em excesso do seu cultivo. Então, vocês podem fazer isso, isso vai estar correlacionado com o banco de dados da Fundação MS, que traz altas produtividades. Então, aqui a gente tem uma atualização dos valores de referência.
Em relação à comparação da Embrapa, pessoal, nós temos uma faixa mais estreita, mais fina, em relação a uma faixa mais ampla. Então aqui a gente consegue ser mais preciso na leitura do diagnóstico se tem deficiência ou se tem excesso, né? Da parte de folha. Aqui é o gráfico de interpretação de análise de folha da soja e do milho. Então, quanto maior as colunas, maior o desequilíbrio nutricional e menor a produtividade. Então, quanto mais próximo do eixo zero, melhor o equilíbrio e maior a produtividade. Esse daqui é só uma ilustração do aparelho que a gente vem utilizando para fazer as leituras. Então, a gente tem uma leitura rapidinha ali do estado nutricional. Isso já é convertido, isso pode ser integrado com o banco de dados da fundação ou um banco de dados de vocês aqui, se tiver um banco de dados robusto de análise de folha. Então, é uma maneira da gente ter uma análise rápida do estado nutricional. A gente vem comparando isso com as análises convencionais de laboratório para todos os nutrientes. Aqui é a leitura de raio-x. Então, nós temos uma boa segurança no sentido de utilizar essa ferramenta para o nosso produtor. E aqui, pessoal, só para finalizando, o quanto que a gente trabalhar um nutriente, e às vezes a gente fala um micronutriente, uma demanda em quantidade bem pequenininha, mas o que mais a gente busca é economizar agora em macronutrientes, no sentido de aproveitar o nosso solo, e otimizar a resposta daquilo que é barato para o nosso produtor. Então, quando a gente traz aqui 2 resultados de produtividade de soja em função da dose de boro via folha. Então, 75 gramas de boro, 150 gramas de boro, 300 e 600 gramas de boro, nós aumentamos a produtividade até 150 gramas de boro e o teor de boro na folha, ele aumentou muito pouquinho, pessoal. Ele saiu aqui de 31, não está aparecendo aqui, mas ele veio para 39. Então, nós aumentamos 8 miligramas de boro por quilo de matéria seca na folha e entregamos ali de 3 a 4 sacos de produtividade com 150 gramas de boro. Daí o porquê que a gente está tão preocupado em ler a análise foliar de uma maneira rápida. Porque eu consigo ir lá muito facilmente, ler uma análise. Se a gente interpretar que tem espaço para colocar produtividade, a gente posiciona o nutriente. Daí o porquê de usar esse equipamento e trazer uma leitura rápida para vocês. Porque a gente consegue aumentar os tetos de produção gastando muito pouquinho. Só que eu dependo dessa análise rápida. Porque coletar a folha, mandar para o laboratório, esperar 15, 20 dias para chegar esse laudo, nós perdemos o time de aplicação do manejo nutricional. Tá? Isso aqui também vale para manganês. Então, nós aumentamos aqui a produtividade, né, em função de 100 gramas de manganês aplicando via folha e saindo aqui os teores, se eu não me engano, que era 114 para 123 miligramas de manganês por quilo de matéria seca da folha. Um aumento muito pequeno e um aumento de produtividade muito rentável para o nosso produtor. Então, não é sair por aí, pessoal, pegando qualquer produto no mercado, misturado com um monte de nutriente e aplicar e achar que aquilo ali vai aumentar a nossa produtividade. A gente não trabalha assim, a gente trabalha com o diagnóstico. Então, eu vou lá, analiso com aquele equipamento, vejo os níveis, se tem potencial para resposta e qual a potencial e qual o nutriente que traz potencial de resposta para aquele talhão. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para apresentar para vocês. É a segunda vez que eu venho aqui no Rio Grande do Sul, estou muito feliz. O ano passado eu vim por outra empresa, novamente estou tendo essa oportunidade. E a gente não está aqui sempre, então quando eu venho eu procuro trazer um monte de informação porque eu deixo o resultado aqui para vocês e vocês podem usar, né? O João está à disposição o resultado. Então, pessoal, eu procurei trazer bastante informação para mostrar para vocês o que a gente tem de melhor, né? Para tentar agregar no sistema de produção de vocês. Só para fechar, pessoal, eu trouxe alguns pontos aqui, né? Vou deixar isso aqui bem detalhado para vocês. Tudo isso está disponível no site da Fundação MS. A gente tem um ambiente para o nosso produtor, chama Portal Associado FMS. Se vocês verem, cada lâmina daquela que eu apresentei tinha um código embaixo.
Se você digitar aquele código no portal, você vai entrar dentro do relatório de pesquisa que eu usei essa informação. Então a gente preza para trazer segurança na informação que a gente está gerando e deixar essa informação na íntegra disponível para os produtores aonde quer que a gente for. Então vocês podem entrar no portal do associado e acessar essa informação também na íntegra. A Fundação MS, pessoal, é um time pequeno, a gente está algo em torno ali de 70 a 80 funcionários e é uma empresa totalmente gerida por produtores rurais, a gente tem orgulho disso, a gente trabalha para atender a demanda regional do nosso produtor. Então, é uma grande satisfação estar aqui hoje atendendo a demanda de vocês também. Né? Agradecer a Coppermill, né? A empresa também Caltech, que patrocinou a nossa vinda para cá. Né? Inclusive, eu visitei a trincheira, eles abriram uma trincheira para ver sistema radicular, ver como o produto está afetando, né, o desenvolvimento do sistema radicular ali também. Dá uma passadinha lá, tá, pessoal? Então, a Fundação MS agradece, né, a Coppermill e aos produtores, pessoal. E eu fico à disposição. Muito obrigado, pessoal. João, passo para ti para conduzir agora. Vamos abrir espaço para 2 perguntas, tá bom? Quem quer fazer a primeira? Tem alguma pergunta aí, pessoal? Aqui é o professor. Eu não sei se eu estava distraído ou não, mas enfim, você falou muito sobre o magnésio e explicou que temos que cuidar para o aumento de produtividade com o magnésio. E eu não sei como é que conseguimos aumentar, não foi bem explícito isso. Eu gostaria de saber alguma informação nesse sentido. Qual que é o teor médio de magnésio de vocês aqui? Vamos... Vamos pôr em torno de 15 a 20% de magnésio. Vocês lembram na análise solo de vocês? Porque é assim, pessoal, falar de qualquer nutriente, sempre eu preciso avaliar a eficácia dele em função do solo. 3 centimol, seria 3 centimol. Tá, aquele experimento ali, pessoal, ele partiu de 1 centimol. Tá? Ele partiu de 1 centimol. Então, o raciocínio está aí. Então, a gente aumentou de 1 para 3,5 para 4 e tivemos resposta. Agora a pergunta é, no ambiente de solo de vocês, já com 3 centimol, eu teria resposta a magnésio? Não. Então, é por aí que a gente tem que pensar as coisas, por interpretação partindo de um diagnóstico. É claro que tem ambientes que não vai performar porque eu já tenho teores de magnésio elevado. Tá bom, pessoal? Acho que é por aí, tá, professor? Então, se eu tenho um solo que está faltando, eu preciso colocar para ter a performance que a gente obteve aqui no trabalho. João, tem uma pergunta lá na ponta. Douglas, nós já conversamos antes, né? Mas é um complemento, na verdade. Eu queria falar isso que tu comentou, né, sobre a questão do magnésio. Que na região se trabalhou muito relação cálcio-magnésio, uma relação mais larga, né? E se nós olhar os nossos solos, eles têm uma boa participação de magnésio na CTC. Mas aquilo que tu falou, que nos teus experimentos tu está vendo que essa relação ela não é tão importante e sim ter magnésio é mais importante, nós estamos vendo isso também. Quando? A partir do momento que nós começamos a usar o óxido de cálcio e magnésio. A partir desse momento, nós observamos nas áreas que a gente faz o uso de óxido, o milho é diferente, uma coloração mais escura, né? E o que traz isso? O magnésio. Então, mesmo nós tendo magnésio em quantidades mais altas nos nossos solos, nós temos uma resposta e o óxido está nos indicando isso. Aquilo que tu está vendo nos teus experimentos, nós aqui em nível de lavoura, em nível de produtor, nós estamos vendo também. 100% bacana, assim,
Isso nos fortalece no sentido de direcionar a pesquisa. Nós já mudamos a fonte. Né? A gente começou com óxido, agora a gente foi para silicato de magnésio, para realmente trazer mais informações no sentido de entender a performance do nutriente no sistema. Né? O por que não fazer com sulfato de magnésio? É caro, né? E o silicato e o óxido, ele traz também a manutenção de pH. Então ele traz um nutricional e traz uma manutenção de pH, e a gente vê melhor caminho para o nosso tema em função de comparar isso com o sulfato de magnésio. Alô? Isso aí, beleza? Beleza, professor? Muito obrigado aí. Eu acho que mais uma salva de palmas aqui para o professor, tá? E realmente, né, essas palavras do Goro ali, eu também já estava buscando já para nós complementar, que nós estamos vendo isso aí, pessoal. O uso do óxido, ele realmente, a lavoura de milho é muito diferente, tá? Então, ele está além do benefício da correção, estamos tendo o resultado aí que o professor apresentou aqui, igual, bem semelhante, tá?